A gente já está lá, mas eu ainda preciso aqui autorizar o querido Facebook a nos transmitir. Como sempre, ele é atrasadinho, mas vou lá. Né? Chegamos. Bom, meu povo, boa tarde. Hoje, então, estamos na nossa. Deixa eu ver, todo dia eu não sei que número que é a live, gente, mas o que é isso? É a live de número 78. A gente ainda sabe falar isso, né? 78ª Oitava, né? live consecutiva. Oi, Edmundo. Oi, Concília. Edmundo, você sumiu 2 dias. Nossa, já estava tendo um troço aqui. Viu? E eu tenho hoje, então, a honra e a satisfação de receber aqui como convidado o querido professor, amigo, colega de trabalho, exímio instrumentista, Davi Castelo, né? Que obviamente vocês conhecem, mas coloquei o currículo aí também para ajudar a lembrar, né, o quanto é importante poder conversar com o Davi aqui hoje. Então, obrigada a todo mundo que está entrando. E eu vou então passar a palavra para o Davi para as boas-vindas. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, querida. Parabéns pelo projeto. Já tão pouco tempo e tanta estrada, né? 78 lives, boa parte dela com convidados, o que eu acho que reforça, na verdade, o caráter aglutinador que você tem e dá essa generosidade de dividir com todos a riqueza dos seus contatos e a pesquisa que todo mundo faz e as impressões que todo mundo tem sobre os seus trabalhos, né? Obrigada. Então, mas assim, né, é muito legal isso, e é legal porque justamente vocês estão aí, tanto quem acompanha a gente quanto os convidados que topam, né, colocar. E é justamente esse o nosso assunto, né, Davi? O assunto há já 78 dias tem sido a quarentena, o coronavírus e como é que a gente está lidando com isso. A principal razão desse momento existir todo dia, em princípio, assim, vamos ajudar o pessoal a ficar em casa. Vamos conversar sobre uma coisa que nos interessa a todos. Inicialmente, pesquisa, mas foi a própria convivência, a conversa aqui todo dia, que foi delineando por si só, sem que eu direcionasse intencionalmente, nós acabamos falando, estamos sempre em torno de performance musical, mas não obrigatoriamente de pesquisa, né? E tornou-se muito mais urgente falar de como nós estamos lidando com o nosso trabalho de performance neste momento, e a gente tangencia a pesquisa, claro, né? Mas tornou-se mais urgente, muitas vezes, falar sobre isso, dependendo do dia, até de preconceito racial, a gente já falou aqui, dados os acontecimentos em Minneapolis. Enfim, nós vamos um dia após o outro. E aí eu queria, então, a primeira coisa que eu queria te perguntar era como é que está sendo para você, né, na sua atividade de artista, professor, e como é que está sendo esse momento, né? Além de difícil, que é para todo mundo, mas como é que você está lidando com isso? Eu acho que a primeira palavra tá difícil. É difícil, é uma situação difícil, né? É, é, é curioso, eu consigo fazer um retrospecto bem claro, não que eu vá fazer agora, mas eu consigo sempre, para mim, fazer um retrospecto bem claro das principais fases que eu atravessei durante a quarentena, né? É, e é muito curioso que, assim, desde um primeiro momento, que era. Eu tinha acabado de voltar de uma viagem internacional e voltei, eu acho que eu voltei num sábado, na segunda-feira a UFG já estava com as reuniões preparatórias para o semestre, então eu dormi em casa 2 dias e voltei para o trabalho, né? Então, e foi uma viagem bastante intensa, que não foi apenas uma viagem de lazer, foi uma viagem também de trabalho, um pouco. Então, logo que a quarentena começou,
eu tive um pouco a sensação de, ufa, vou poder descansar um pouquinho, né? Porque daqui a pouco a gente... Nós Ainda que eu sou... esse ponto. Então, eu e a torcida do Corinthians junto com a de São Paulo e todo mundo, né? Mas, por mais que a gente soubesse que essa quarentena ela não se encerraria rapidamente, eu acho que a gente não tinha como ter a dimensão do que ela significaria, tanto em tempo quanto o impacto psicológico que ela teria na gente. Né? Eu acho que só para bater o centro tem esses dois aspectos. Então, logo que passou essa fase de ufa, vou poder descansar um pouquinho da viagem para a gente recomeçar o semestre, estava lá a informação de background não vai retomar o semestre, né? O semestre não vai retomar, porque a gente sabe que esse vírus tem um poder de contaminação gigantesco e a gente não pode ter nenhuma natureza de aglomeração. E o setor de educação é um dos primeiros a vivenciar esse problema, né? Então, foi muito curioso, porque depois a ficha foi caindo, e eu vi muitos colegas sendo capazes de produzir muito e colocar vídeos e gravar e tal. E nesse primeiro momento eu estava muito mais introspecto, eu estava muito mais tentando decifrar o que estava acontecendo, né, me colocar nessa circunstância do que de fato conseguindo produzir. Na sequência veio uma certa resistência quando eu entendi que aí a gente teria que de fato migrar para plataformas digitais. Num primeiro momento eu senti uma certa resistência. Essa resistência não durou muito tempo, mas ela foi clara. E depois que ela passou, eu comecei a, de fato, estudar essa transição, de como é que a gente poderia efetivamente trabalhar em novos meios, né, em novos ambientes. Então, se por um lado as dificuldades estão lá da gente reaprender algumas táticas de trabalho, algumas práticas pedagógicas, e algumas estratégias de trabalho nessas novas plataformas, pelo menos eu não tinha a resistência em ver os tutoriais. A gente estava brincando sobre isso ontem, né? Que a gente tem uma fase da vida que está absolutamente ligado nos tutoriais, né? Como é que funciona tal coisa. Eu começo a tremer já. Pois é. Me diz em qual minuto é que eu tenho que assistir, porque não dá mais. Pois é. E aí, para escolher qual tutorial você vai responder melhor a tua pergunta. Então, você não vê só um sobre o mesmo assunto, né? Então, se por um lado tem uma dificuldade aí específica de entender determinado mecanismo, pelo menos eu não tenho mais a resistência de assimilar esses novos mecanismos, né? Para mim é claro que eu preciso assimilar, e existe uma boa vontade da minha parte, boa vontade da minha parte para isso. Então, agora que as coisas começaram sobre o ponto de vista do entendimento desses mecanismos e da gente começar a se situar nesse novo ambiente, eu me sinto mais tranquilo. E aí, naturalmente, tem uma produção que está começando a aparecer, né? Eu só me sinto assim, eu ainda sinto que eu gasto muito tempo entendendo as ferramentas e minimizando problemas, tentando maximizar a efetividade desses equipamentos, e ainda não produzindo tanto quanto eu queria, mas já é claro para mim que isso é só uma fase. Davi, é uma coisa assim, nós todos, né, nossa área de atuação é outra, não é tecnológica, né? E a gente está tendo que driblar isso. Eu imagino que, né, para nós que nascemos no milênio passado, é um pouquinho mais difícil do que para as pessoas que nasceram nesse milênio, né? Normalmente existe uma familiaridade, por mais que a gente esteja conectado, né? Não que a gente seja das cavernas, mas as coisas estão andando tão rápido que a gente se sente das cavernas, muitas vezes. E os aplicativos estão cada vez mais intuitivos, mas assim, o que é intuitivo para quem tem 20 anos é muito diferente do que é intuitivo para quem tem 50.
Então, Justo. no meu caso, que tem mais de 50. Então, as coisas não são tão rápidas e, obviamente, a gente lida com isso muito menos tempo do que a gente lida com a performance. Né? E a gente nunca vai lidar no mesmo nível. Mas, para nossa felicidade, as pessoas dessa área estão cada vez mais facilitando, entre aspas, a nossa compreensão, ainda que tenhamos que pagar o preço de assistir tutoriais. Né? Para nós, professores, ainda é pior, porque você fica analisando a capacidade didática da pessoa que fez. Por favor. A clareza não enrola, é mais simples, né? Estrutura melhor o raciocínio. Não repita, porque eu já entendi. Né? Então você quer ensinar a pessoa a fazer tutorial. Aí você vai ficando maluco. Mas, enfim, eu sei que você venceu grande essa parte, porque você tem um projeto muito lindo de encontro dos flautistas no Zoom, que eu vi a propaganda, vi alguns resultados. Queria que você falasse um pouco desse projeto que é fruto da quarentena. Né? Na verdade é no Google Meet, né? Porque é pelo ambiente, pelo ambiente da UFG, porque é um projeto cadastrado, é um projeto de extensão cadastrado. Esse projeto antes de eu entrar nesse projeto, eu só quero fazer uma citação, porque você falou sobre a performance. E eu, na quarentena, eu de fato consegui começar é um projeto que está sendo. Eu estou trabalhando nele, mas eu ainda não expus. Que é o trabalho com compositores brasileiros contemporâneos. Então, eu tenho trabalhado diretamente com o Harry Crow, de Curitiba, e com o André Vidal, de Brasília. Né, eu estou trabalhando em 2 peças. Na verdade, eu estou trabalhando em 3 peças desses 2 compositores. Uma peça do Harry, que é da década de 90, mas eu estou fazendo a adaptação dessa peça para um novo instrumento, que foi um instrumento que eu trouxe de viagem agora, no começo do ano, que é uma flauta doce. É uma flauta doce contemporânea, né? É um instrumento com um design completamente diferente. Não que ela seja exatamente uma novidade, ela já existe há algum tempo, mas era uma coisa que eu ambicionava possuir, justamente porque eu enxergava nesse instrumento várias possibilidades, e agora eu tô com finalmente esse instrumento na mão e fazendo esse trabalho. Então é um instrumento que tem uma extensão muito mais ampliada, é um instrumento que tem chave de dinâmica, é um instrumento, enfim, que tem ajustes de bloco, que você pode mexer no teto do instrumento, então tem uma série de resultantes dessas variáveis aí que são bastante interessantes para a música contemporânea. Então eu estou trabalhando nessa peça do Harry, que é a Revoada, é uma peça da década de 1990, originalmente para flauta contralto, para flauta tenor, e que eu estou fazendo inteiramente nessa flauta tenor contemporânea. E o Harry escreveu para mim um concerto para a flauta doce e orquestra chamado Urdiduras. Então, esse concerto tá finalizado. Tem alguns ajustes que eu tô vendo também, porque ele foi escrito especificamente já para esse instrumento. E o André Vidal, né, escreveu também uma peça para mim chamada Prelúdio e Desafio, que aí também mexe com técnicas estendidas, sobretudo no prelúdio. O desafio ele é baseado no desafio de cantadores do Nordeste, né? Então é bastante empolgante a peça e tem sido bastante prazeroso o trabalho com compositores, né? Bom, então esse é um trabalho que daqui a pouco vai aparecer, ele está sendo gestado, né? A gente tem que estudar. E sobre o projeto. Estudar, né? E estudar tem sido uma coisa assim, como vou dizer, execuível assim, na maior parte do tempo, porque eu passei um período no começo da quarentena que é bem difícil para estudar. Depois eu consegui entrar num ritmo e, para mim, assim, eu tive que assumir compromisso. Eu tive que fazer um concerto ao vivo, e aí o concerto não tinha jeito. Aí eu botei o calendário e comecei a estudar todo dia, porque eu tive que tocar esse concerto no dia 10 de abril. Então foi um progresso. Aí eu parei de novo. Aí agora eu tenho um novo concerto. Então eu tive que voltar e retomar. Parece que eu tenho que ter uma espécie de uma coisa empurrando ali, porque é bem difícil manter a rotina de estudo.
Eu te confesso que eu não sinto tanto a necessidade de ter compromisso para estudar. Porque é uma coisa, enfim, é o que eu mais faço é o que eu mais faço com facilidade. Eu acho que, mas aí por uma questão, talvez por uma questão muito pessoal, eu sou disléxico e hiperativo. E diagnosticado desde criança, né? E sempre o disléxico ele tem, a gente tem déficit de atenção, né? E o disléxico ele tem um objeto que normalmente ele foca a atenção dele, que no meu caso é a música, é a flauta. Então, toda a dificuldade que eu tenho muitas vezes de focar muito a minha atenção, eu não tenho no que diz respeito a estudar flauta, a tocar flauta. Então, para mim é um momento de muita paz. É um momento, é praticamente um momento do dia onde eu não tenho um conflito, sob o ponto de vista de divisão da minha atenção, de ansiedade que isso gera. Então, tocar flauta para mim é um fator que suaviza a minha ansiedade. Então, por isso que eu faço sem tanto a necessidade de um compromisso marcado. Né? Olha Agora, só. Amém. é, Que Deus preserve. mas enfim, assim, em compensação, o trabalho de administrar a dispersão de atenção em outras áreas é complicado, né? Como, né, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Mas, enfim, no que diz respeito ao esse projeto de extensão que está sendo executado, ele já na próxima terça-feira é a 5ª semana consecutiva desse projeto. Ele acontece semanalmente, sempre às terças-feiras, 14h. Esse projeto, chamado Vida na Flauta, que é um nome brincalhão, que é um nome jocoso, ele, na verdade, ele é um resultado da quarentena, porque ele foi pensado de uma maneira muito consistente com outras 2 colegas de federais, que é a professora Isamara Carvalho, da Federal de São Carlos, e a professora Patrícia Michelini, da Federal do Rio de Janeiro. Então, quando a gente começou a quarentena, assim, a gente se fala com muita frequência, porque somos amigos. Oi? A Isamara, inclusive, está nos ouvindo. Ah, sim, ela tinha compartilhado. Aliás, a Federal de São Carlos é uma federal que tem uma experiência muito consistente no ensino de flauta doce em plataformas digitais, né? A EAD da UFSCar é de fato um exemplo, né? É uma referência para a gente. Então, o fato é que logo no começo da quarentena a gente começou a se falar de uma maneira muito mais intensa do que normalmente a gente já se falava. E do momento que o WhatsApp saiu do Muro das Lamentações até o momento que a gente entendeu que era uma coisa bacana para a gente trocar nossas impressões e transformar as angústias em projetos efetivos, não demorou muito tempo. E foi um processo bastante intenso, onde a gente teve e tem conversas muito longas, muito frequentes e muito consistentes, com trocas de materiais, e isso resultou em 3 projetos que foram pensados articuladamente, mas de maneira distinta, justamente para que eles não se invadissem e convidassem a todos ali para participarem, enfim, para que todos pudessem participar de todos os projetos. Então, o projeto da UFG é chamado Vida na Flauta, né? O projeto da UFSCar, da Isamara, é o Tocar Junto Virtual Flauta Doce, e o projeto da Patrícia é o Flauta Doce em Sistema. E cada um desses projetos, eles têm, como eu disse, características muito particulares. No caso do projeto da ISA, que é o Tocar Junto Virtual Flauta Doce, é justamente um projeto onde, eu vou falar grosso modo, é um projeto onde a gente forma grupos
para tocarmos juntos, justamente. Então, troca de materiais. Então, já teve num primeiro momento, um cartão de visitas, onde a Isamara pediu para cada um tocar, se filmando, né, claro, e se apresentar. Aí depois uma organização de grupos, troca de materiais, aliás, troca de materiais antes da organização dos grupos, e agora, nessa fase que está o projeto, na efetivação desses repertórios em conjunto por plataformas virtuais. É importante dizer que isso é trabalho não sincrônico, né? A gente não consegue tocar juntos. A gente em tempo sincrônico, a gente se grava e, enfim, e aí tem as estratégias para fazer isso acontecer. O projeto da Patrícia, o Flauta Doce em Sistema, é um projeto que trata sobre metodologias de flauta doce. Então, a Patrícia vai receber, também com a regularidade semanal, convidados que vão falar sobre as mais diversas as mais diversas metodologias que são utilizadas para flauta doce. Nesse momento, aqui no Brasil, e num segundo momento, talvez, Patrícia traga gente de fora. E aí, para falar agora, finalmente, sobre o Vida na Flauta, a ideia do Vida na Flauta era congregar. Em primeiro momento, eu pensei em congregar os alunos da UFG, e depois, quando eu me dei conta que a plataforma que iria congregá-los era o Google Meet, não faria a menor diferença se um estava falando do Goiânia 2, ou outro estava falando do Jardim América, ou se estava falando de Porto Alegre ou de Belém do Pará. Então, eu abri o projeto para âmbito nacional. O projeto hoje está com. Eu não tenho exatamente a cifra, mas a gente está com um pouco menos de 140 inscritos. A gente tem tido uma média no Google Meet de algo que gira em torno de 60 e 70 participantes por encontro. A ideia, ele é sempre estruturado de uma maneira em que o convidado ele fala entre 30 minutos, 40 no máximo, e daí eu abro o debate sempre com inscrições via chat, mas deixando muito claro que todos são absolutamente bem-vindos para fazerem comentários e perguntas. E a ideia é justamente que as pessoas conheçam os diversos trabalhos que estão acontecendo com o flauta doce no Brasil. Né? O Brasil é tremendamente diverso. Cada cidade, cada bairro, cada região tem uma peculiaridade que determina a organização do trabalho. Não é só uma questão se o trabalho é para performance ou é para pedagogia. Se ele é para performance, em que ambiente ele se dá, se é para fins pedagógicos, em que ambiente ele se dá. E tem sido muito rico ver como é que cada colega tem estruturado sua experiência profissional. Né, com os problemas que enfrentou, com os desafios, com os sonhos que tem, com os objetivos que gostaria de alcançar, e essa troca tem sido muito, muito interessante. Eu não faço eu desde o começo, era claro para mim que eu não faria uma curadoria de temas, porque eu gostaria que cada colega apresentasse o objeto do seu interesse, né? Então, independente da formação, se tem uma formação erudita, mas se está trabalhando com música popular para flauta doce, que maravilha, e assim por diante, né? Então, a gente já teve quatro convidados, a gente vai para o quinto convidado agora na próxima semana, sempre com flautistas de diversas gerações, que tiveram processos de estabelecimento profissional muito particulares, estratégias de trabalho muito particulares, e tem sido muito inspirador ver como é que cada um achou o seu caminho com um instrumento para fins profissionais e pessoais, né, para fins de realização pessoal. Sim. Davi, assim, eu não tenho nenhuma pergunta em particular para te passar, mas muita gente está foi entrando ao longo do tempo que você estava falando, e
entre eles a Luciana Cardassi. Luciana está dizendo que o projeto é maravilhoso, boa sorte. Fausto Moreno, Dona Goiânia, né? Udenberg, Udenberg, é isso. Nosso aluno, Isomala do Rio Grande do Sul, Fábio Oliveira lá dos Estados Unidos, enfim, a Rita Domingos, como sempre, está aí, um tal de Gustavo Frete, Cristiane Totumi, lá de Curitiba, o Ciro de Castro, Kennedy, que está sempre aí, Mônica, Cristine Belli-Guzzi, Adriano Bismarck, Edmundo, que está aí desde o começo, enfim, Concília, tem muita gente, e como sempre, né, quando acaba a live, eu peço para o convidado entrar lá no Face e curtir, ver os comentários de todo mundo, e eu passo mesmo só perguntas, né? Mas, assim, eu acho incrível, eu não sabia que o projeto funcionava em tripartite, assim, muito interessante você poder reunir projetos de 3 professores numa... Daí, assim, mesmo que você não tenha designado um tema, eles acabam convergindo para os projetos, né? Porque são as pessoas que estão... acabam se interessando pela exposição de vocês e naturalmente, né, a coisa vai girando em torno desses interesses, o que eu acho que é uma maneira criativa, né, de não só divulgar o que tem, mas de estimular, né, as Justo. pessoas a desenvolverem alguma coisa, porque você não é obrigado a estar desenvolvendo um projeto, mas à medida que você entra no grupo e começa a acompanhar a experiência dos colegas, começam a se ter ideias, né? Olha, não é que Justo, você foi no alvo. Você foi no alvo. A ideia, assim, um dos objetivos, e um dos objetivos centrais do projeto é inspirar os colegas. Né? Eu disse que eu não faço curadoria de tema, eu realmente não faço. Eu convido as pessoas, eu deixo absolutamente à vontade para que as pessoas exponham aquilo que elas querem expor. Agora, eu faço, uma coisa que eu faço, sim, sistematicamente, é apresentar sempre profissionais, né, de locais diferentes do Brasil. Então, justamente para que não fique algo homogêneo, para que não seja profissionais do Sudeste, num bloco de profissionais do Sudeste, um bloco de profissionais do Norte, um bloco de profissionais do Sul, tem sido literalmente de norte a sul a cada encontro. Então, no primeiro encontro, a palestra foi minha, porque eu introduzi o projeto, eu elaborei um pequeno texto para, enfim, apresentar a flauta doce, apresentar a diversidade do instrumento e, dentro da diversidade que o instrumento tem, deixar claro que isso era o que seria, entre aspas, uma coxa de retalhos, que seria o que é o projeto, né? A segunda apresentação foi da professora Sueli Helena, que falou sobre o uso de flauta doce na música instrumental popular, né? O terceiro foi o Pedro Novaes, nosso colega do Rio de Janeiro, que é um grande especialista em Idade Média, em música da Idade Média. Então ele apresentou uma palestra sobre o nascimento da flauta doce na Idade Média. A quarta palestra foi com a professora Lúcia Carpena, do Rio Grande do Sul, que falou sobre a experiência dos 10 anos do projeto dela, do Prata na Casa, e da importância da colaboração intérprete-compositor. Nessa próxima terça-feira vai ser a Betisa Landim, que é professora em Uberlândia, já uma flautista mais nova do que, né, já uma geração mais nova do que a nossa, com uma perspectiva de trabalho incrível, com a consistência de produção maravilhosa, já com outras estratégias. Na semana seguinte vai ser a Patrícia Michelini, da UFRJ, e, enfim, a gente tem programação aí até agosto, né? Então, sempre com... A vida na flauta segue. E a vida na flauta segue. Mas sempre isso, Sônia, que justamente, como você falou, para que as pessoas consigam olhar na experiência dos outros e se referenciar através delas. O objetivo do trabalho não é trazer
resultados de pesquisa. Realmente, isso não é, até porque é um projeto de extensão, não é um projeto de pesquisa. Né? Então, a ideia é que as pessoas se congreguem, conversem, entendam que ouvir sobre trabalhos sérios não necessariamente envolve sisudez. Seriedade não é sisudez. A gente pode falar de coisas muito, muito sérias, muito consistentes, de uma maneira muito amistosa, estimular as pessoas a trabalharem sobre temas comuns. Isso é outra coisa que eu gostaria muito de incentivar, que a gente tem incentivado nos nossos encontros, deixando claro que temas não são propriedades. A gente só constrói um meio na medida em que várias pessoas se dedicam, se debruçam seriamente sobre um mesmo assunto. E aí elas vão abordar esse assunto sobre óticas diferentes, com metodologias diferentes, e a gente daí constrói um diálogo sobre isso. Né? Um dos trabalhos que a gente faz no trabalho científico, um dos principais trabalhos, uma das principais etapas no trabalho científico é justamente o diálogo de fontes. Então, a gente precisa ter muita gente no nosso meio conversando sobre o mesmo assunto. Claro, claro. Bom, Davi, a gente está chegando aí, passando aí dos 30 minutos, né? É a hora que eu faço o corte e o pessoal começa, tal. Mas é assim, aí a gente tem que convidar o Davi de novo, né? Outro dia, que vai ser um prazer. Eu falei o nome do Ciro errado, esse é o Ciro dos Santos, que é de Jaraguá, Goiás, e ele tá, Ciro, você está perguntando como temos como ver palestras anteriores, eu não entendi se você está falando do projeto do Davi ou das lives. Se forem as lives, elas estão todas no meu Facebook, desde a primeira, no dia 21 de março. Estão todas salvas, é só entrar lá no meu Facebook e assistir. Elas são abertas ao público. E o projeto do professor Davi, eu vou pedir para ele colocar um link depois dos comentários dessa live, para os flautistas que estejam nos assistindo e que não, porventura, não estejam participando, entrarem em contato. É sempre legal ter o link lá, e eu peço para colocar nos comentários da live, porque muita gente está habituada a assistir a live depois, sabe, Davi? Não pode 15 horas e assiste depois. E eu sempre falo, olha, sempre nos comentários da live que a gente coloca links, anexos, e todos de interesse da live daquele dia. Inclusive outras sugestões. Luciane Cadastro está dando parabéns pelo projeto. Enfim, são vários comentários de cumprimentos para você, que depois você vai ver lá. Antes de passar a despedida para o Davi, eu quero avisar todo mundo que a gente tem convidados muito especiais confirmados para as próximas lives. Amanhã a gente tem a professora Lia Tomás, da Unesp. Segunda-feira é um dia muito especial, porque vai ser a live de número 80, e eu tenho o prazer de receber aqui o Samuel Kerr. Então, por favor, né? Todo dia é especial, né? Mas não sei por que é 80. Não, mas com o Samuel o Samuel não é todo dia, né, gente? Não é mesmo. Né? E ainda mais que eu ensinei ele a entrar no StreamYard, vai ser incrível, né? Ele vai estar aqui. Aí, depois a gente tem o André Magalhães, que é esse super produtor, percussionista, que trabalha com Ponto BR, com a Barca, com uma série de outros grupos, com Marcelo Preto, vai estar aqui. A Magda Pucci, do Mauaca. O Juan Pablo Navarro, que é um contrabaixista incrível, argentino. Ele é incrível, argentino. E é especializado em tango e vai nos dar uma aula de baixo no tango. Não é do contrabaixo só, não, mas como funciona o baixo no tango. Né? Temos também outro contrabaixista, Adriano Gifone, do Rio, vai estar aqui. O maestro João Maurício Galindo vai estar com a gente também, ex-regente da Jazz Sinfônica. E a Cristina Caparelli Guerra. São os convidados confirmados aí das próximas lives. Então, né? Com isso, eu passo a despedida do Davi.
Sônia, só para responder rapidamente o Ciro, se eu não me engano, né? Todos os programas foram gravados, eles vão ficar disponíveis numa plataforma de YouTube, porque os encontros têm quase 2 horas, né? Uma coisa que tem me deixado muito feliz é que o bate-papo que se segue à apresentação é muito mais longa do que a apresentação em si. Então, a gente tem conseguido gerar diálogo e as pessoas estão se conversando. Então, os encontros têm por volta de 1h40 e elas vão estar disponíveis numa plataforma do YouTube que vai ser vinculada ao projeto. Bom, eu me despeço agora, agradeço enormemente a Sônia pelo convite, parabenizo por esse projeto lindo também, e que bom se tem alguma coisa boa que esse período tão difícil trouxe para a gente, foi a possibilidade de se falar mais, se ver mais, de conversar mais. Então, ainda que a gente esteja isolado, eu acho que tem tido alguns projetos e algumas iniciativas têm propiciado para a gente muita troca e muita inspiração. Então, eu acho que nesse hall, teu projeto está mais do que incluído, Soninha, e parabéns, e muito obrigado pelo convite. Foi um prazer e uma honra participar. Uma honra para nós, e assim, pode voltar, porque a quarentena vai acabar mesmo, então vou marcar outra data e a gente continua conversando. Quando eu tiver um novo corte de cabelo, eu venho estrear aqui, tá bom? Pois é, alguma coisa assim, a gente tem que continuar. Ó, Regina, nossa ex-segurança, acabou de entrar, olha que legal. Ah, que bacana! Vamos ter que tomar café depois que isso acabar, hein, Regina? Gente, muito obrigada. Beijo, álcool em gel, fique em casa, paciência, e vamos ver se a gente se inspira e continua produzindo. Obrigado, Davi. Tchau, gente. Um abraço a todos.